Bom dia, 10 horas e 8 minutos. Hoje, como de praxe, segunda-feira, nós temos um encontro marcado aqui na TV Diário, a TV onde a gente se encontra, com o programa Resenha Esportiva. Vamos abordar um pouco do que aconteceu no final de semana, né? O Fluminense perdeu mais uma vez, né? Segunda derrota consecutiva. Vamos falar um pouco sobre o Vasco, né? Que perdeu o Palmeiras ontem. O Flamengo ganhou, né? De 1-0 com o gol do Marcelo Cirino. Falar um pouco do Roxinho, o Roxinho que infelizmente ontem não conseguiu a vitória, né? A gente tem um pouco das fotos aí. Thiago, pode jogar as fotos aqui pra mim na tela aqui? Aí tá o jogo do Roxinho, o jogo foi em casa. Primeiro jogo que o Roxinho joga com a presença da torcida, né? A galera lotou lá ontem o campo do campo, mas infelizmente contra o Duque Caxiense não conseguiu sair do 0-0, né? Amargando o empate. Mas mesmo assim continua firme e forte na competição. E se Deus quiser, ano que vem a gente vai ver o Roxinho na segunda divisão, né, gente? Porque vamos fazer clássicos, né? Vai ser o Goitacás, o americano, o Roxinho também presente, né? Mandar um abraço pra Vitinho, pra Soriano, pra galera que vem fazendo um excelente trabalho lá. E se Deus quiser, a gente vai estar recebendo ele aqui no programa Resenha Esportiva para falar sobre esse grande acesso à Série B. O Botafogo ontem ele jogou contra o Bahia, né? Ficou no 1-1. O gol de Luiz Henrique. A gente vê aí as fotos do Botafogo. O Botafogo está brigando para voltar à elite do futebol nacional, né? A gente tem o Bahia vem fazendo uma brilhante campanha também. Mandar um abraço para o amigo Jacó, campista, que está lá representando a gente pro Bahia, atacante. Ontem, infelizmente, não pôde jogar. O Fluminense perdeu de 2-1. Tem algumas fotos do jogo do Fluminense. O Fluminense perdeu, né? E vale ressaltar o jogo do Fluminense, que foi 2 gols do Bruno Campos. Tá aí, ele aí, ó, na foto. Ele, que é o número 9 do time, o Bruno Rangel, ele é campista, né? Ele fez 2 gols, ganhando 2-1 Chapecoense do Fluminense. E o Fluminense caiu mais um pouco na tabela, né? Estava em segundo, perdeu pro Vasco para terceiro e agora caiu mais um pouquinho. O Flamengo tá se levantando, né? Gol do Marcelo Cirino, 1-0. O Guerreiro mais uma vez muito importante na partida. A gente pode ressaltar aí, falar um pouco da brilhante estrela que ele vem fazendo à frente do Flamengo, né? A torcida tá super empolgada. Aí vamos lá, o Vasco, Maracanã ou foi São Januário? Que eu tô com os torcedores aqui, daqui a pouco vamos falar um pouco pra gente do Vasco. Acabou que perdeu o Palmeiras. Terminou o jogo 4-1, tava lotado, a torcida compareceu. Campos, como sempre, com seus representantes que vão estar aqui no programa daqui a pouco, no bloco comigo, falando um pouco sobre essa torcida, né? Aí estão alguns gols do jogo. O gol de Vitor Ramos ali agora, né? E por aí vai. A gente vai ficando por aqui. Tem algumas fotos que tá rolando na internet, né? Como sempre tem as fotos da zoeira. Pode jogar as fotos aí, ó. Isso aí, Facebook hoje em dia, gente, não para, né? Fica bombando o tempo todo. E as montagens que eles fizeram? Né? Zoar um pouquinho o Vasco, né? Não queria, por estar recebendo 2 amigos hoje aqui no nosso primeiro bloco. Mas vamos voltar para cá, que hoje estamos aqui com a Ingrid Fernandes. Ela que representa a musa do Vasco, né? Seja bem-vinda, Ingrid. Estamos aqui com o grande Birigui, figura ilustre do nosso município, representa muito bem o Vasco da Gama, né? Não tem como associar a imagem do Vasco sem falar dele. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Birigui, seja bem-vindo. Fala um pouco pra gente aí. Ontem vocês foram no jogo, chegaram 3 horas da manhã, né? Como sempre, programa aqui ao vivo, o pessoal vem direto para cá. Vocês já esperavam, né? Porque a rivalidade entre a torcida do Palmeiras e do Vasco não há tanta, né? Vocês são unidos, vamos falar assim, né? Porque... Sim. Não, a gente até esperava, porque até então o time do Palmeiras está muito bem no campeonato, são G4, então fomos torcendo tanto pro Vasco, tanto pro Palmeiras, mas mesmo assim fomos mais preparados para a festa, porque não tem rivalidade entre os times, entre as torcidas, então foi mais mesmo para prestigiar os 2 times. Mas, infelizmente, né, o Vasco acabou perdendo aí de 4-1, mas foi muito boa a experiência dentro do estádio, tudo foi muito bom. É muito por amor, né, Birigui? Você que está há muito tempo à frente da torcida do Vasco, né? Você que, graças a Deus, gosta um pouco mais tranquilo, que antigamente era muito brigão, né? Porque o amor falava mais alto. Você está há quanto tempo já à frente da torcida? Bom, eu voltei para a torcida da Força Jovem agora dia 5 de janeiro.
mas fiquei de 99 a 2009, entendeu? São 25 anos de torcida. E nesse período agora a gente está tendo a oportunidade de ter aí a Ingrid Fernandes como a musa da Força Jovem 19ª Família, que representa o Norte-Noroeste Fluminense, e também provável musa do estado do Rio de Janeiro. Me explica um pouco, como é esse lance da musa, né? Da musa, é musa do Vasco, como é que funciona? É musa da torcida, né? Então, eu sou musa da torcida 19ª Família de Campos, só que, assim, o pessoal ainda não conhecer muito, aí fica todo mundo falando que é a musa do Vasco e tal. Aí os comentários rolam, sempre. E dentro dessa né, que vocês delegam, vamos falar assim, as torcidas são 19ª Família, né? 11ª, né? Uhum. São quantas famílias no total? São, acho que 56. 62. 62. Em todo mundo. Em todo mundo. Em todo mundo. E cada torcida tem sua musa? Ou o Campos foi pioneira nisso? Acho que foi pioneiro, né? Não, nos últimos anos, olha só. Em família, sim. Porque quem foi a musa da torcida durante muito tempo foi a Viviane Araújo. E a Viviane todo mundo conhece. A Viviane frequentava a bancada conosco. Eu me recordo que quando a Viviane chegava na arquibancada, por mais que a arquibancada estivesse lotada, abrisse um corredor para dar acesso a ela até a bateria. Né? Quem sabe agora, né, a vez da gente. Tivemos a Alessandra Matos também, mas a nível estadual, que no caso passa a ser nacional. A Indy hoje é a musa da nossa região, até Macaé também, mas já se desponta como candidata a ser a musa do Brasil da Força Jovem. Até porque não adianta ser só bonita, ter um corpo bonito, tem que frequentar, tem que participar. Tem que ter amor, né? E ela se diferencia por isso, porque vascaínas bonitas temos um monte, mas que frequenta, que vai aos jogos como elas, são poucas, e ela se desponta hoje como a única na cidade que faz isso. Eu tive a oportunidade de conversar com ela em outros momentos, ela tava falando dessa paixão, desse amor, como é que pode, né, surgir, né, um amor tão grande, e de mulher, né, porque eu vejo ela acompanha todos os jogos do Vasco, né, ontem tava junto com vocês, normalmente tem muito homem, né, na torcida, são poucas mulheres, e ela tá brigando, até tava no grupo no WhatsApp, tá discutindo por causa do Vasco, brigando. Tá né, Ingrid? E pra você tá há quanto tempo já como musa? Desde que eu entrei na torcida, tem mais de um ano já. Foi meu primeiro... Porque até então, quando eu era mais nova, eu não tinha oportunidade de assistir o Vasco jogar. Mas já torcia pro Vasco? Já torcia pro Vasco, já. Aí meu primeiro jogo com o Vasco foi junto com a torcida. Foi na final do Carioca do ano passado, contra o Flamengo. Aí foi meu primeiro jogo. Com gol roubado. Lembrando, ressaltando isso. Tem essa história, né? O Vasco é roubado mesmo? Sim. Todo torcedor vai falar um pouquinho, né? Deixa que os fatos mostrem pra todo mundo saiba. Ingrid, você agora tá há pouco tempo à frente, né, no Vasco, né? Mas você acompanhou um pouco da gestão do Roberto, né? E agora vem acompanhando a gestão do Eurico. Entre os dois, o que você acha da gestão dos dois? Olha, referente assim, à torcida... Hoje em dia até temos um movimento que apoiamos a gestão do Eurico Miranda. Então, acho que desde que o Eurico assumiu, acho que vai, assim, a torcida vem bem, o time, no caso, vem melhorando bastante. Ganhamos aí o Campeonato Carioca. Que muito tempo não acontecia, né? O Vasco desde 2003. Desde 2003. Então, tem melhorado bastante. Na gestão de Roberto, com certeza, também foi uma boa gestão dele. Tiveram, assim, bons momentos também, mas ficou muito longo tempo, assim, sem a gente ver nenhum resultado do time. Isso estava revoltando muito os torcedores, a torcida principalmente. Caindo na Série B, né? Perdendo acesso, isso foi só desgastando. Foi só desgastando. Então, agora esperamos com o Eurico Miranda uma mudança, né? Que agora já está tendo resultados e que continue, só melhorando. E o presidente, ele dá um suporte à torcida dele? Como é que faz? Faz um acompanhamento? Tem uma equipe? Olha só, hoje a gente passa com algumas dificuldades que começaram a ser sanadas no jogo de ontem. Certo. Por exemplo, hoje a Força Jovem, a maior torcida independente do Brasil, nós representamos um movimento de oposição da torcida. Vocês são a maior torcida do Vasco da Gama, sim, no Brasil. Nós representamos um movimento de oposição que detém hoje mais de 80% da torcida. Certo. E o Vasco não tem nos apoiado até então, nenhum dos dois lados. Mas a gente continua trabalhando e trabalhando muito. Semana passada eu estava em Natal. Fomos assistir o jogo do Vasco lá, como já estivemos também em Cuiabá, estivemos em Brasília. Vocês vão em todos os jogos? Sim, nós vamos em todos os jogos, tá? Caraca. E vale a pena ressaltar que a gente subsidia
essas idas nossas com o dinheiro do material que nós vendemos, o material que nós produzimos. O Vasco, hoje, a gente espera que futuramente sim, mas hoje o Vasco não dá suporte nenhum a gente. Não entendeu? dá. Não, nenhum. É tudo que vocês têm que arcar as despesas. A gente tem que arcar com tudo, entendeu? Não existe nenhum patrocinador. Nenhum patrocinador. Nós que temos que promover festas, É o amor, né? promover ações sociais. Semana retrasada nós promovemos uma ação social que arrecadamos 20 sacolões, distribuímos para umas famílias de uns amigos na zona oeste do Rio de Janeiro. E aqui em Campos nós distribuímos na comunidade da Portelinha, entendeu? Então a gente que faz esse tipo de trabalho, aí a gente aproveita para vender uma cerveja, para poder vender mais um material, um adesivo, uma caneca, para poder estar adquirindo esse dinheiro, para poder estar subsidiando a passagem para esses locais. E existe uma sede de vocês aqui em Campos? Assim, existe sede sim, que inclusive eu aproveito a oportunidade para estar fazendo o convite aí para a inauguração. Ah, é? Qual dia? Ela já existe. Ao vivo, né? Vamos... vai ser dia 23 de agosto, vai ser meu aniversário nesse dia. Lá, na verdade, são 2 sedes num local só. Onde é que fica, Billy? Rua São Jerônimo 393. A melhor referência que eu dou é você passando a Ampla ali na Beira Valão, é a 4ª rua esquerda, não tem erro. Então não tenho que perder. Rua São Jerônimo. 393. Passou a Ampla. 4ª rua esquerda. Qual dia? Dia 23 de agosto. É aniversário de 1 ano daquele local, porque até então lá era o shopping das torcidas. Certo. A gente consegue mostrar também que 2 torcidas conseguem conviver no mesmo local pacificamente, que é a torcida do Americano e a torcida do Vasco. E lá também é um centro social, tá? E tem um centro de treinamento. Entendeu? Que eu tive a oportunidade de botar o nome de Centro de Treinamento Caixa d'Água. Caixa d'Água, grande Caixa d'Água. Lembrando que é gratuito todos os treinos. Gratuito todos os treinos. Você vai ressaltar, gratuito, pode participar. O pessoal que já está convidado, os vascaínos aí. A gente faz um trabalho diferenciado com a torcida lá também, que eu tive a oportunidade de estar fazendo uma parceria com a Casa da Juventude agora essa semana, onde a gente conseguiu expor alguns cursos gratuitos para os nossos torcedores, tá? Aqueles que estiverem interessados, procuraram lá o Maicon, lá na Casa da Juventude. Manda um abraço pro meu amigo Maicon, um abraço tá lá na Casa da Juventude. Isso aí, fazendo gestão, um ótimo trabalho. Representando justamente. a equipe nossa lá. Então, foi legal, porque o pessoal se dirigiu à Casa da Juventude para poder estar buscando esses cursos para qualificar essa nossa juventude. Com certeza. Vamos ter torcedor, mas vamos ter cultura, né? Não podemos ficar na ignorância para não descambiar justamente na questão da violência. Com certeza, muito importante. Ingrid, me diz uma coisa aqui. Você, mulher, né? A gente vê que às vezes é difícil ver como líder de torcida, musa de uma torcida. De onde vem essa paixão? Olha, foi bem diferenciado, porque meu irmão é botafoguense, minha mãe ela não torcia para nenhum time, meu pai é flamenguista fanático. Me explica, como? Foi no jogo do Vasco uma vez, ficou... Então, eu sempre via meu pai falando mal do Vasco, como todos os flamenguistas falam. Então, eu comecei a ter mais curiosidade. Eu assim, poxa, por que tanto Vasco? Por que sempre o Vasco? O Vasco podia, assim, jogar qualquer outro time, mas sempre é o Vasco, sempre é o Vasco. Então, depois eu comecei a conhecer o time, que aí foi quando eu fui me encantando pela perseverança dentro de campo. Ele sempre, assim, o modo de jogar, de não desistir, de... Como até diz a música, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Verdade, então, Vasco sempre... Entendeu? Então eu fui me apaixonando. Então aí, até então, ele ficou bem revoltado comigo por eu ter virado vascaína. Porque quando eu era criança eu não tinha muito noção. Então, tipo assim, ele falava assim, sabe, você é flamenguista, vai ser flamenguista. Aqui eu não tinha aquilo dentro de mim como flamenguista. Então, aí eu fui torcendo e hoje eu tô aí. Apaixonado pelo Vasco. Apaixonado na torcida, se Deus quiser. Imagina a Ingrid namorando, deixa o namorado for flamenguista. Como é que fica? Já aconteceu isso já, Ingrid? Olha, não aconteceu não, mas é muito difícil. Ele era vascaíno? Não era nem vascaíno. Não gostava muito de futebol, não? Não gostava de eu frequentar o meio da torcida, então isso aí rola muito preconceito por eu ser mulher e por ter bastante homem, então eu sofro muito com isso, mas eu não ligo, o Vasco supera. Imagina, você está falando isso, né? Mas quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Olha, os pontos positivos referente à torcida, eu acho que a alegria que meu primeiro jogo com o Vasco, que eu lembro até hoje, foi assim, sem palavras, que... né?
Porque até a partir do momento que você tá subindo a arquibancada para você e você começa a sentir aquela gritaria da torcida, é um momento único. É inexplicável. Tanto não só pelo Vasco, pode ser qualquer torcedor. Você torcedor do Fluminense, do Botafogo, você subir na arquibancada e ver a sua torcida gritando é uma coisa assim, única, um momento único. Eu não só assim, eu sei que o Vasco tem seus momentos ruins, bons também, só que ele no caso me transmite uma alegria que não tem igual, não tem explicação, é insubstituível, com certeza. Então, assim, os pontos positivos acho que é alegria. No caso, a torcida, para mim, é o 12º jogador que faz total diferença no jogo. Faz total diferença, porque a gente que levanta os jogadores, está no momento ruim, a gente gritando e falando, vamos virar, vamos para cima deles. Então, isso transmite para o jogador. Até então, no segundo tempo, até do jogo de ontem, a gente até deu uma levantada no time, apesar de não ter dado muito resultado nisso. Mas a parte de vocês fizeram. Nossa parte foi feita, com certeza. E negativo deve ter pouco, né? Birigui tem um pouco mais de experiência, deve ter mais algumas coisas negativas a falar em relação à torcida, né, Birigui? Endrigo, eu acho que o que tem de negativo na torcida, sem contando os perrengues que às vezes passa, é um ônibus que quebra, que você está distante de casa, você tem que acordar. Nós mesmos já tivemos a oportunidade de dormir em São Januário 2 vezes, na arquibancada ainda. Então, a questão da violência, né, cara? Isso é indiscutível. Existe muito ainda a violência? A violência, ela existe em todo o Brasil e, na verdade, ela existe em todo mundo, né? E isso é um ponto negativo, mas às vezes também eu não posso deixar de perder a oportunidade aqui de dizer que somos penalizados por coisas que, de repente, poderiam ser resolvidas de outra forma. Nós, da Força Jovem, por exemplo, assim como a torcida do Fluminense, nosso direito de ir e vir aos estádios foi proibido pela Justiça. A Justiça entendeu que as medidas paliativas que estavam sendo utilizadas, que era a retirada dos uniformes das arquibancadas, não estava dando conta do problema da violência e nos proibiu, quer dizer, ela Mas mexeu... Mas isso aconteceu com a torcida de vocês? Com a Força Jovem do Vasco, Então, o nosso direito de ir e vir, que a Constituição nos rege, ele foi retirado. Mas para ter acontecido, aconteceu o quê? Foi uma briga? Aconteceu uma coisa? Na verdade, Andrigo, qual é o interesse que a Força Jovem ou qualquer outra torcida organizada tem para o sistema? Nenhum. O que a gente fornece ao sistema? Nada. A gente fornece alegria ao nosso time, a nós mesmos que somos vascaínos, a 20 milhões de vascaínos, entendeu? Por que impedem o direito de ir e vir de uma torcida organizada e as coisas ruins que todos nós sabemos continuam acontecendo descaradamente debaixo do olho de todo mundo? Entendi. E isso não é impedido. E às vezes isso acontece sem voz ativa, né? Poder estar acima de então vocês. A gente tem buscado da melhor forma esse entendimento. Eu tive também há pouco tempo com as autoridades no Rio, porque faço parte desse movimento de oposição do E existe essa relação entre vocês, de sentar, debater, conversar? Passou a existir a partir do momento que o nosso movimento passou a ganhar uma proporção de ganhar 80% da torcida, quase que 90%. O movimento, a parte que é detentora do papel, ela é uma minoria de uma eleição ilegal que aconteceu, está tramitando na justiça, é todo um processo judicial que deve se resolver ainda este ano. E o que acontece é que o nosso movimento cresceu e, a partir daí, nós passamos a colocar na frente uma palavra chamada sabedoria. Certo. E, dentro dessa palavra, a gente passou a buscar entendimento, não só com o GEP, que é o Grupo Especial de Policiamento de Estádios, como com o próprio Ministério Público. Entendeu? Bacana. Porque mostrar que não é do jeito que, de repente, algum magistrado entendeu. Certo. Entendeu? Então, porque nós não somos, tem um slogan que diz, somos torcedores organizados, não somos vagabundos. E sempre é torcida organizada. E a nossa organização vem dessa parte, a buscar esse entendimento com o judiciário, esse entendimento com parcerias com o executivo, buscar leis que nos beneficiam com o legislativo. Então, essa é a nossa organização, entendeu? Mas a gente acredita que até o fim do ano a torcida vai estar liberada para pelo menos voltarmos à categoria de torcida na bancada, porque
até então faixas e bandeiras estão sendo proibidas. A gente entende. Mas o nosso direito de ir e vir, de sentar na arquibancada, de gritar, de cobrar e de chorar pelo nosso time, tá? Isso é inegável, não pode. E eu tô com você nessa briga, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Beleza. Thiago, você que tá acompanhando aí, tem algum vídeo relacionado à torcida aí pra gente colocar aqui na tela, o pessoal que tá em casa acompanhar? Ah, entendi. Então tá bom, então. E falando um pouco de torcida, Birigui, me fala um pouco em relação, você falou um pouco aí dos direitos de ir e vir, né? Vai ser banido mesmo em relação a bandeirão, essas coisas que antigamente a torcida... É uma coisa que marcou muito a torcida, né? Esses movimentos. Não vai ter mais? Olha lá a foto da Ingrid lá. Ah, tem uma... Aí, ó, a Ingrid no Maracanã aí, Foi ó. meu primeiro jogo. Primeiro jogo dela. Foi o primeiro jogo que você foi? Você foi quando? Foi a final do ano Foi a final passado. do Carioca do ano passado. É. A galera aí, ó. Aham. Galera tudo de Campos, da Força? Aham, tô de Ah, olha aqui, meu amigo, faz. Olha de campista aí, Força Nossa, Jovem, 19ª Família, né? Ex-presidente, César Gaúcho. César Gaúcho, ex-presidente manda um abraço pra da torcida. ele. Isso aí, Ingrid, modelo, musa. Foi um ensaio que eu fiz pra torcida. Ah, é? Foi meu segundo ensaio. Isso aí na rede social bomba, né? A pessoa fica comentando, fica curtindo, não para, né? Imagina um assédio, como é que deve ser, Ingrid. Ah, eu entendo porque ela não namora, mas namorada dessa menina também deve passar um sufoco. A agenda dela tá lotada nesse mês de agosto, que tem vários aniversários de torcida e de famílias. Que querem ela presente. Dia 8 é da 14ª família, dia 16 é da 4ª família e dia 23 vai ser aqui. Ela tá... Mas, Birigui, é complicado. Imagina namorar uma menina dessa, Birigui. É complicado, mas aí o cara tem que ser vascaíno. Você deixaria a Carol ser musa da torcida, Birigui? A Carol frequenta jogo comigo, né? Ela frequenta, mas você deixaria ela ser musa? Eu acho que eu não ia ter essa... Olha lá, hein, Acho que Birigui. não, cara. Acho que não. Acho que não. Na Acho boa. que não? Tenho certeza que não. Ah, Tenho certeza que vale a confiança. que bom, rapaz. Entendeu? Que Não, tenho ganhou uns certeza. pontos aqui. Pode anotar aí, Daqui pode a pouco anotar me aí. fala fazer com declaração aqui pra Carol. Pode anotar aí, cara. Não, Mas é sério. bom, vale Porque ressaltar isso. é muito melhor se o namorado é vascaíno e participe e tá na bancada. Isso, você falou uma coisa muito importante. É muito melhor. Agora, ela vai ser assediada com muitos olhos que vão fazer isso, que se você vai olhar de repente lá o WhatsApp, lá você vai ver alguma coisa ou outra que é normal. Agora cabe você confiar na pessoa, entendeu? Mas pra você, eu acho bacana a sua atitude. Mas você acompanha, você é torcedor. Imagina agora uma pessoa que não é vascaína, que não acompanha, O cara que vai não ter entende o problema. amor. Vai, É complicado, vai. pô. Se ele for flamenguista, então um dia que um jogar Ai, contra o pelo outro. Eu acho que se for flamenguista, eu não faço nem questão de conhecer. É, já corta já, então a gente quando conhecer a pessoa já pergunta. Imagina, tudo bom, tenho prazer. paciência. É qual o seu time? Flamengo? Tá bom, então foi um Obrigado, prazer, tchau, cara. tchau. Continue, siga o seu rumo. É assim? É complicado, é muito complicado, questão de torcer, até de aceitar que eu vá num ônibus que tem a maioria da torcida é homem, não posso negar, são homens a maioria. Tanto é que no meu primeiro jogo, acho que só fui eu e mais uma menina Só de você, mulher. só duas Teve um pessoas. jogo que É. até tivemos também com o Fluminense, só fui eu de mulher, E no meio da galera, no meio da Maradona. né? galera. Que foi até no mesmo dia que tivemos um problema com a JEP, que foi quando que proibiram a gente na foi. torcida. Só tinha eu de mulher também. Mas proibiram o quê? Mulheres na torcida? Não, a Força Jovem. Desse problema que eu que teve agora comentei, que eu recentemente, relatei. né? Foi no Vasco e Fluminense no É, estadual. É. Entendeu? Foi tudo. E falando de torcida, eu vejo vocês também acompanhando se faz parte da torcida americana também, porque a força sempre tá dando uma força pro americano, né? Como é que é essa ligação, Birigui? Indico, essa ligação aconteceu em 1999. Eu já estava na Força Jovem do Vasco e eu nasci no Americano. Eu fui da primeira turma de natação do Americano Futebol Clube. E naquele ano, Americano e Goiás jogariam pela Copa do Brasil. E, Época boa, né? Americano jogando a Copa do Brasil, nós veremos o americano retornando E ainda. eu, através de um contato com alguns amigos que eram da minha torcida, me levaram ao Serginho, que é hoje da torcida Força Jovem do Americano, torcida mais antiga da cidade, se eu não me engano, 35 anos. Força Jovem nossa tem 25. E pediu, pô, você é americano, vamos fazer essa interlocução. Eu lembro que na época até a galera que era Goitacás e que era da Força Jovem veio para a arquibancada do Americano. Então o que acontece? Começou lá atrás.
E hoje, além de ser da torcida Força Jovem, que eu gosto, acho que as pessoas gostam de sair para um pagode, gostam de sair para uma noitada, eu gosto de torcida organizada. Eu sou líder da torcida do Americano também e sou diretor eleito do Americano. Entendi. Então, e eu falo para você com toda a razão, eu tenho um coração repartido. Tenho, eu torço para os dois times da mesma forma. Consegue dividir? E quando for jogar um contra o outro, eu sempre na tribuna, cara. Pronto. Entendeu? Resolveu o problema. Eu sempre na tribuna, cara, deixa eu jogar. Quem ganhar, eu vou gostar. Entendeu? Melhor empate, né? O melhor empate, ou dependendo do momento, se um precisa de uma vitória para poder ganhar o título, ou se o outro precisa de uma vitória para poder não ser rebaixado, entendeu? Tudo vai valer de acordo com o momento, porque as pessoas podem achar que você não pode torcer para dois times. Lógico que pode, cara. Eu nasci em Campo dos Goitacazes, minha primeira turma de natação foi no Americano. O meu pai me levava para ver os jogos do Americano no tempo que o Índio jogava, entendeu? Então, como que eu não vou ser americano? Mas aí tem essa outra paixão do Vasco da Gama também. Então, quer dizer, eu consigo repartir sim. Para você que duvida, é só você acompanhar um trabalho que a gente tem feito na torcida. O trabalho que a gente tem feito é diferenciado. Existe uma página de rede social que o pessoal pode estar acompanhando? Como é que faz esse contato? Nós temos a página da Império Americano, tá? No Facebook. Só colocar no Facebook, na página Império Americano. E a página da 19ª Família de Campos no Facebook também. Você vai ficar atualizado, você vai acompanhar tudo que vai acontecer, você vai ver lá fotos da Ingrid Fernandes, que tem diversas fotos lá, entendeu? Todo o trabalho que a gente tem realizado nos jogos e fora dos jogos, porque o projeto para as duas torcidas é torcida o ano todo. A gente tem bloco de carnaval, a gente faz trabalhos filantrópicos, entendeu? A gente busca estar interagindo com os torcedores toda terça e toda quinta. Aí vai para você que está em casa aí nos assistindo, toda terça e toda quinta às 7h30 da noite, aulas gratuitas de MMA com o professor Leônidas, um professor qualificado, entendeu? Então a gente vamos participar, entendeu? Então a gente faz toda essa interatividade naquele local. O local lá se dispõe de TV, de internet, de telefone, tudo isso a gente buscou sem ajuda nenhuma política, tudo isso dentro do meio do futebol, entendeu? Vale a pena ressaltar isso também, tá? A gente está se organizando através de carteirinhas para poder a gente pagar a mensalidade. Aí você paga a mensalidade, tem desconto em materiais, tem materiais que eu digo de camisas, bonés, você tem desconto nas caravanas, entendeu? Muito legal. Então é isso, cara. Essa paixão nos move e faz acontecer muita coisa. Muito bacana. Eu gostaria de agradecer a vocês, né? Estamos chegando aqui um pouco no final do primeiro bloco. Brigui, minha amiga Ingrid, por estar aqui falando um pouco dessa paixão de vocês pelo Vasco, né? Esse movimento que as pessoas às vezes acham que torcedor às vezes é um pouco de briga. Não, é diferente. Aqui você vê que as coisas acontecem diferente. Hoje nós podemos esclarecer um pouco mais sobre isso e a resenha está apenas começando. A gente vai para um pequeno intervalo, mas nós já voltamos. Inspirado em você, nos seus melhores momentos. Inspirado em você, porque você merece ser feliz. Aqui é o melhor lugar pra gente se encontrar. Comigo você pode contar, sempre que precisar. Boulevard Shopping, inspirado em você. O mundo está mudando. Você está preparado? Faça o vestibular da Faculdade Redentor em Itaperuna nos dias 16 ou 30. Em Campos, agende a melhor data.
Bateu aquela vontade de comer uma comida japonesa? Não vá perder seu apetite por aí. Vem pro Kinsan Japanese Restaurant. É aqui que você degusta o melhor da culinária oriental num ambiente especialmente planejado e uma área exclusiva com tatames. Os melhores pratos em rodízio todos os dias e serviço de delivery. Acesse nosso site e faça seu pedido online. Kinsan Japanese Restaurant, Pelinka, Campos. O Colégio Eucarístico é uma escola com mais de 73 anos. Com ensino de qualidade, cumpre sua missão de formar crianças e jovens na fé cristã. Mas o Eucarístico também é uma escola super moderna, que conta com alta tecnologia dentro de uma estrutura surpreendente. Todas as salas são climatizadas, com quadros digitais e internet integrada. E em 2015, aula em 3D. No Eucarístico, você fica preparado de verdade. Venha fazer parte da nossa história. Dez horas e 39 minutos, voltamos aqui para o nosso programa Resenha Esportiva, onde nós temos um encontro marcado toda segunda-feira. Agora vamos falar um pouco sobre fisiculturismo, recebendo aqui hoje meu grande amigo Hubert. Hubert, que... mais um troféu, Hubert? Me explica um pouco mais. É verdade, graças a Deus estamos aí com o título de 2015, né? Que é o Mr. Rio 2015. Que aconteceu no sábado. Que aconteceu agora no sábado, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, pela IFBB. E graças a Deus, com essa classificação agora, vamos para o brasileiro, né? Competir o brasileiro. Mas uma grande... Há 3 anos atrás, quando eu decidi sair de Campos para poder fazer isso tudo, o fisiculturismo que Campos não conhecia e nada disso. Faz 3 anos que você começou? Já, em 3 anos que comecei a vir pisando no pódio consecutivos, né? E eu acompanhei isso, né? Porque era Hubert capoeirista, né? Continua ainda? Continua. Porque o pessoal no brasileiro, eu ainda fiz uma apresentação solo com a música da capoeira, usando um pouco metade capoeira, metade, né, as poses compulsórias. E aí o pessoal ainda me conhece ainda em São Paulo, em todo lugar que eu vou. Mas na conhece. competição tem isso? Você tem que fazer essa parte de apresentação também? Tem apresentação só, porque depende da categoria. No bodybuilding, que é o mais clássico, né, que é o foi que você foi campeão, essa? Exatamente. Aqui o Arnold Schwarzenegger, né, compete de onde ele veio, que ele veio de lá, antes de ser famoso, ele veio de lá, ele competia em fisiculturismo. Então, essa então, categoria... Então o Arnold começou nessa categoria? Nessa categoria. Depois você ficar famoso que nem um cara, você não abandona a gente não. Você volta no programa Resenha Esportiva pra ficar com a gente aqui, claro cara. Claro que não. Amigo é pra sempre. Ainda mais você. Então, o que acontece? A gente tem uma apresentação solo, a gente acaba de fazer as poses como todo mundo, de comparação, faz as comparações de todos os atletas, e depois tem a sua apresentação solo, que é uma música com, no caso, você posando as melhores poses que você acha legal. Entendeu? Então, o que acontece? Por causa da capoeira, foi por causa disso. Porque nessa hora da apresentação solo, eu botei a música de capoeira e aí eu apresentei com a música de capoeira. Isso há 3 anos atrás? Há 3 anos atrás. Entendeu? Aqui, temos algumas imagens que o pessoal jogou aqui na tela aqui. Essa aqui foi da última competição? Essa aí foi da penúltima, foi no Arnold Classic, que é a competição do Arnold, né? Que vem no Brasil, né? Tá tendo todo ano, né? É uma competição internacional. Pra você vir... Essa aqui já é você com o troféu na mão do sábado. De sábado. Me explica uma coisa, você vê que você fica um pouco mais bonito, você tem que passar uma pasta no corpo? Sim. A gente tem que estar com uma coloração específica, né? Que é ter uma tinta importada chamada Protan ou Jantana. Aí o pessoal de Campos todo representado lá. Campos, né? Todo mundo aí é de Campos. Pra você ver, há 3 anos só havia eu. Agora... 3 anos atrás. Agora, quantas pessoas de Campos tem representando? Todos eles, a maioria que está aí, estão dentro do brasileiro, vão competir o brasileiro. Todos eles. Aqui é o Davi Chagas, Davi Chagas, né? O Guilherme Moraes
E eu vamos competir, vamos representar o estado do Rio de Janeiro, né, no brasileiro, representando o estado do Rio de Janeiro. Que bacana. Não Campos mais. Ninguém lá, quando chega lá, no caso é todo mundo unido, todo mundo do Rio de Janeiro, e Campos é uma coisa só, não tem a separação, é todo mundo igual. E tem mulheres competindo também, como a gente está vendo aqui? Tem mulheres muito bonitas. Essa é a Diana, né? É campista também? É campista. Ela ganhou, inclusive, o ano passado, ela ganhou o Mr. Campos. Aqui em Campos, ela ganhou o Mr. Campos. Ela ganhou, ela é muito bonita. Ela tirou o 5º lugar agora no Mr. Rio. O Mr. Rio é um estadual, é uma competição difícil, você sabe que muitos dentro atletas, do Rio de Janeiro tem mulheres 92 municípios maravilhosas, mulheres lindas demais. E aí, todas elas competindo, né, fica difícil. Mas ela teve uma grande pontuação, ficou entre as quintas. No caso, a categoria dela entram 25 pessoas, entendeu? Só é muitas mulheres, e todas belíssimas. Então, só ela tá ali, ter tirado o seu 5º lugar, foi maravilhoso. Mas teve atletas de Campos também, feminina, como a Isabela Monteiro, que foi para lá, tirou o 3º lugar e pegou a classificação para o brasileiro. E nós estamos falando de mulheres que já estão competindo. Eu recebi aqui no programa, há duas semanas atrás, a Louise e a Camila. Elas também estavam falando um pouco, que a gente participar, a gente vai falar um pouco mais pra frente no Mr. Campos, né? E estão se preparando, tá virando, né? Como você falou, há 3 anos era você, hoje já tem uma galera disputando o estadual e tem uma galera se preparando no campeonato municipal, que é uma escada, né? É uma escada. O propósito foi esse, né? O Mr. Campos, feito a primeira vez, ele realmente superou todas as expectativas, né? Porque todo mundo gostou. Eu lotei o Trianon com 700 e mais ou menos 40 pessoas, porque eu estava excedendo o limite, 800 pessoas, eu não podia exceder o limite. Então, o que acontece? E as primeiras cadeiras tinham que ficar vazias, as primeiras da frente, por causa dos árbitros que ficam ali julgando. E o que acontece? Essa competição teve uma repercussão muito grande, não só aqui, porque a maioria de gente que veio, o pessoal daqui não conhecia, mas a maioria é muito de fora. Vem de São Paulo, do Espírito Santo, vem de tudo quanto é lugar pra cá, vem de Minas. E o pessoal que tá acompanhando não se perder, né? O Hubert começou falando que ele começou no fisiculturismo há 3 anos, né? Ele foi pro Rio disputar de competição. Com isso, veio para Campos, ele consolidou aqui em Campos um trabalho muito grande, que hoje nós temos representantes representando o nosso município no estado e a nível nacional, que agora foi do estado do Rio de Janeiro, e vai ter o brasileiro, né? E ano passado, o Hubert conseguiu fazer pela primeira vez o Mr. Campos, não é isso, Hubert? Isso aí. E o Hubert está falando dessa competição que aconteceu aqui em Campos, que foi o Mr. Campos, que vai ter esse ano novamente. Daqui a pouco ele vai concluir e falar mais um pouco sobre isso. Mas vamos falar um pouco mais dessa vitória sua aí. Aí que chegou lá no Rio, né? Você era considerado um favorito, Hubert? Todos já estavam me esperando. Aqui o pessoal me conhece bastante, a cidade. Ela é calorosa, ela é pequena, mas... você não espera que lá no Rio de Janeiro, que já é bem maior, muita gente, as pessoas vão te conhecer, mas as pessoas chegam lá e me conhecem. Eu fui na Ex-Gym Brasil, que é a academia do Anderson Silva, né? Que o Anderson Silva treina. Eu cheguei lá, um amigo meu estava me levando para poder treinar lá e falou, não, peraí que eu vou te apresentar o meu personal. Mas quando cheguei lá, o cara já estava sorrindo para mim. Falei, poxa, eu conheço ele, cara, ele estava no Arnold Classic, tá doido, tá muito bem, parabéns e tal. E o cara já me conhecia. E aí começou a juntar uma galera lá atrás e começou a pedir para tirar foto. E aí eu nem consegui treinar. E aí eu conheci o treinador de Anderson Silva também, que é uma pessoa maravilhosa, né? E, poxa, o carinho do público é muito legal. Esse reconhecimento, né? Tem hora que eu fico até meio sem graça, mas eu gosto, é meu trabalho, cara. Eu amo o que eu faço e estou aqui, eu trouxe isso para Campos, né? E você vê que está se expandindo, muitas pessoas já se preparando para o Mr. Campos, falando do Mr. Campos, esperando. Eu, no Rio de Janeiro, agora que eu fui lá competir, todos já falavam do Mr. Campos, que foi um evento maravilhoso, foi um dos melhores dentro do estado do Rio de Janeiro, ficando abaixo só simplesmente do Mr. Rio, porque foi uma organização perfeita, não teve nada para falar, gostaram do calor humano, né, que tem em Campos, né, o pessoal bem receptivo. E o Mr. Campos, está com data marcada, está com local, né, vai ser no Trianon, qual data? A data está vendo aí, no dia 5, dia 6 de setembro, Está entre dia 5 já não está mais, está indo para dia 6. Dia 6 de setembro, no domingo, vai cair no domingo, isso né? aí.
Porque tá todo mundo Trello. perguntando, o pessoal, né, eu tô acompanhando as redes sociais, né? Tá todo mundo acompanhando. E como é que faz pra uma pessoa se inscrever? Tem aquele competidor iniciante, tá começando agora, tem um telefone de contato, ou é através do seu Facebook? Olha, para se inscrever, você pode estar entrando em contato comigo no telefone no 22-99876-8962 Então, ou... repete as 22-998 76 8962. 8962. Hubert, qual o outro contato? E o outro você pode estar falando comigo pelo Facebook, que seria, ou pelo WhatsApp mesmo. Não tenho que perder, né? Hubert Turing. Turini. Turini. É, né? Não isso. tem que botou com H lá, Hubert, já aparece ele, não tenho que perder. Né? Isso aí, As pessoas vão estar passando você logo vai ver eu competindo, vai ver em competição, você vai ver que se trata de um fisiculturista, você já sabe que tem que procurar, é isso mesmo, é um fisiculturismo. E, Hubert, você tem patrocinadores, tem pessoas que te ajudam? Como é que funciona isso? Olha, no momento eu tenho marcas que apoiam, né? Que vem, se é Black School, vem a Top Shape também, ela me dá um apoio, entendeu? E é legal, mas patrocínio mesmo, não, no momento eu tô sem patrocínio. Entendi. Entendeu? Hubert, o pessoal que está acompanhando sabe mais um pouco, né? Existe toda uma dieta, existe todo um acompanhamento, né? O atleta ele precisa se abdicar de muita coisa, né? Então, com você hoje é realizado na modalidade ao qual você pratica, né? Com certeza, amo o que faço, sou bem realizado mesmo, gosto mesmo daquilo que eu faço. E eu não deixo nada pendente. Eu vivo aquilo, eu respiro isso o dia todo. Eu também dou aula, sou professor de educação física, então sou treinador de fisiculturista. Quer dizer, eu simplesmente respiro isso o dia todo. É alimentação, é treino, então é isso o tempo todo. Eu não sei, sinceramente, se hoje eu falar, olha, Hubert, vamos mudar de esporte ou vão dar aula de outra, eu não sei, cara. Simplesmente eu não sei o que fazer. Porque, na verdade, também, há 3 anos atrás, quando você me conheceu, eu larguei tudo, minha vida toda que eu tinha, né? Trabalhava embarcado, fazia um monte de coisa, larguei tudo para estar vivendo isso aí hoje. Com certeza. Isso aí. Hubert, nós teremos outras oportunidades. Segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui na TV Diário. Estaremos falando mais um pouco sobre fisiculturismo, sobre o Mr. Campos. Te dar os parabéns por mais um título na sua carreira. Fico muito feliz. Eu fico te acompanhando, né? Pelo profissional que você é. E a gente vai ficando por aqui. O programa Resenha Esportiva vai chegando ao final, né? Segunda-feira que vem temos um encontro marcado aqui na TV Diário. A TV onde a gente se encontra.